Oi, gente, tudo bem? Eu tô gravando um vídeo bem rapidinho para vocês para falar sobre o download que tem lá no meu site. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para vocês verem que legal que eu tô disponibilizando para vocês gratuitamente. Isso mesmo, olha só, um plano de desenvolvimento individual, tá? Um modelinho que está em PDF, mas é possível abrir ali nas plataformas de edição de texto, tanto do Google quanto da Microsoft, e editar, tá bom? Então não está fechado assim totalmente. A gente coloca ele em PDF para não perder as configurações, tá? Então tem aqui logo, vocês conseguem mudar tudo isso, tá bom? Então é um plano de desenvolvimento individual, que é bem interessante vocês entenderem isso. Por quê? Por que que não é só um PEI? Porque dentro do plano de desenvolvimento individual, a gente contempla o PEI e o PDI, né? Oh, perdão, a gente contempla o PEI e o PAE, né? Então, a gente tem o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, onde a gente vai ter ali várias informações importantes sobre o aluno, um resumo sobre ele, as potencialidades, as dificuldades, assim por diante. E aí, dentro disso, a gente vai ter o PEI, que é o Plano de Ensino Individual, que compete aos professores de sala de aula desenvolverem ali pensando nas adaptações que o aluno precisa, né, para poder estar ali dentro da sala de aula. E o PAE, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado, que é o quê? O plano de atuação do atendimento especial, da professora do AEE. Aqui dentro desse plano de desenvolvimento, se é uma escola que tem uma equipe multidisciplinar, por exemplo, a gente pode ter também um plano de atendimento individual, um plano de atendimento coletivo ou de intervenção e assim por diante, tá? Mas o legal é que o PDI, ele traz um resumão do aluno ali de questões muito importantes que podem impactar na aprendizagem, né? E que podem ajudar a construir tanto o PEI quanto o PAE. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse documento, né? Então, aqui tem a capa, onde você põe a identificação do aluno, e aí a gente tem, então, aqui a gente começa com a identificação do aluno, nascimento, quem que é o responsável, grau de parentesco, por quê? Porque pode ser que não sejam os pais os responsáveis legais, quem é o responsável do AE, quem é o professor regente, se é uma queixa, né, de uma hipótese diagnóstica, ou se é um laudo, tem até um espaço para a equipe de atendimento. E aqui, gente, é interessante porque, para a criança passar ali para ter direito, às vezes, a um P, um PAE, ela não precisa ter o laudo fechado. Se ela está em avaliação, se ela apresenta um atraso significativo em alguma área do desenvolvimento, você já pode fazer isso, tá bom? E aí, olha só, a gente faz um resumo dessa criança aqui, prévia descrição sobre a vida escolar, os profissionais externos que de repente essa criança já passa. Ai, Fernanda, não tem ninguém. Então, coloca assim, não é atendido por profissionais externos. Ou eu retiro essa parte caso a criança não tenha. Tem o histórico, o resumo ali, então, da anamnese, o histórico de desenvolvimento dessa criança, né? Como que foi a sua saúde, os pontos de comportamento, as barreiras de aprendizagem que a gente já observou, as habilidades, né? Olha só, ele é bem completinho. E aqui é importante a gente entender que quando a gente vai construir esse documento, a gente já observou a criança em sala de aula, em ambientes sociais, né? Ali no recreio, na educação física. A gente já conversou com a família num primeiro momento, fez a anamnese. Esse documento ele é construído após todo esse processo, conversou com professora, com o cuidador, se tiver, com o monitor, as pessoas que atendem essa criança, para perceber o máximo de nuances ali, de questões, para a gente entender se está todo mundo percebendo a mesma questão, ou se em algum ambiente ele apresenta saber uma coisa, mas em outro não, para a gente entender por quê, e às vezes até orientar aquela pessoa, tá? Então, olha, bem completinho aqui é, coloca até o hiperfoco, a maneira como ele aprende melhor. A gente tem um espaço para colocar ali os atendimentos externos que ele faz, né? Então, qual que é a especialidade local, de horário, desde quando ele faz essa intervenção. Por quê? Aqui a gente tem uma informação importante sobre quem atende essa criança fora, que a gente precisa conversar, pedir um relatório. E quando a gente pede dia e horário, a gente consegue organizar nossa agenda de atendimento, né? Para a gente não ficar conflitando ali com esses atendimentos. E se a gente pergunta desde quando, a gente consegue entender como que está a evolução dessa criança ao longo do tempo, tá bom? Aí aqui, olha só,
Peguei emprestado do Lagarta Vira-Pupa a ficha de apresentação do aluno familiar. Então, essa é uma ficha que a família preenche, tem várias questões, e aí eu fiz uma adaptação nela para a apresentação escolar do aluno. Por quê? Porque dentro da escola a gente também vai observar outros pontos, né? E ele serve de orientação para um cuidador novo que chega, para a gente compartilhar essa informação com as pessoas que ficam num pátio, na hora do recreio, com todos os professores. A gente tem um resumão, inclusive, do que essa criança já dá conta, como que a gente tem feito a intervenção, e assim por diante, tá? Vocês vão verificar que tem algumas coisinhas diferentes. André Werner, obrigada. Peguei emprestado mesmo, porque é uma ficha muito boa. E fiz só essa adaptaçãozinha para poder fazer também uma ficha dessa para a escola, um resumão para todas as pessoas, né? Não só aquela que fica intervindo diretamente como professor. Aí a gente tem uma parte que é muito específica do PDI mesmo, né? Que a gente coloca aqui, então, como estão as funções cognitivas, a percepção visual, atenção, memória, linguagem, o raciocínio lógico, a função motora, a socialização. A gente traz um resumão disso tudo. Aí, Fernanda, mas tem questão que ele tá ok. Você coloca que tá ok, não tem problema nenhum. Mas a gente precisa olhar para estes pontos, porque isso começa a guiar o que a gente vai construir. Às vezes ele tem uma super habilidade, a gente coloca aqui também, né? Porque aqui eu não estou falando que é só de dificuldades, né? Se vocês olharem aqui, é uma avaliação do desenvolvimento. Então, eu vou olhar o que está em atraso, o que está legal e o que está acima do esperado, porque isso vai contando coisas sobre o aluno, né? E aí, então, finalmente a gente chega no P, tá? Aí tem aqui uma apresentação breve, porque provavelmente a pessoa ela vai carregar só esse pedacinho, né? Se ela precisar consultar o documento completo, ela procura. E aí, olha só, como que eu organizei? Então, a gente tem a área ou disciplina, que a gente precisa observar. Quais são as inteligências ou metas que a criança já tem aqui, né? O que a gente está planejando para ela. Conteúdos e adaptações que a gente vai trazer, né? Lembrando que tem vários tipos de adaptação e que às vezes o aluno ele não está vendo o mesmo conteúdo que a turma. Como que eu vou fazer essa questão ali dentro, tá? Quais as metodologias e recursos, os prazos, né? Ah, eu pretendo observar que ele vai atingir esse objetivo daqui 2 meses, daqui 4 meses, daqui um semestre, assim por diante. As observações e ajustes que eu faço ao longo ou no final desse período aqui desse prazo e a avaliação do resultado, tá? Alcancei, não alcancei, aqui observações e ajustes. Ah, eu achei que ele já sabia tal coisa, ele não sabia, ou ele estava muito acima do que eu esperava, ele tinha só uma lacuna, a metodologia que eu planejei não funcionou, fiz essa modificação, tá? E aí, gente, tem várias áreas, ó, habilidades acadêmicas, habilidades de vida diária, habilidades motoras e atividade física, habilidades sociais, habilidades de recreação e lazer, pré-profissionais e profissionais. Ai, Fernanda, mas ele está no pré. Então, eu não preencho vocês, eu tiro ele fora daqui. Ah, tem questões que não precisa de adaptação, fica tudo ok. Ou você coloca que não precisa de adaptação, ou você retira, não tem problema. Por que que todas essas áreas estão aqui? Porque a gente precisa olhar para elas, tá? E aí todos os professores que atendem essa criança precisam ter o seu P. Legal? Não é só polivalente, não é. Todos os professores. Ah, mas eu só dou uma aula de educação física. Você tem que olhar para esse aluno e fazer um plano de intervenção para ele. Ah, ele dá conta. Então, no seu plano, você vai falar, ele vai seguir a rotina da turma. Você vai colocar o que você tem, um resumo do seu planejamento para a turma aqui. Tá legal? E aí a gente vai ter o PAEE, que ele vai ter coisas semelhantes, mas percebe. Então a gente coloca também inteligências, metas e objetivos, só que a gente vai trabalhar com barreiras, porque o principal objetivo do AE é retirar barreiras que possam estar impactando a aprendizagem, a socialização dessa criança no turno regular, tá? A gente também vai ter metodologias, os prazos, as avaliações e a avaliação de resultado do período, tá bom? E as mesmas áreas também que a gente vai observar. Mesma coisa, a criança não precisa dessa área. A gente coloca lá que não precisa ou a gente retira, tá legal? E é legal que o PAE converse com o PEI, tá? Como assim, Fernanda? Por quê? Porque eu tenho que estar em contato direto com esse professor na sala de aula para entender. Ah, tem aqui um conteúdo de português que eu estou tentando, ele não está dando conta. Por que que ele não está dando conta? E aí o AE, ele puxa essa dificuldade muito acentuada, que realmente está sendo uma barreira, e trabalha ela ali no seu atendimento especializado. Para quê? Para contribuir com o trabalho do professor em sala de aula, tá bom?
E aí, gente, a gente finaliza aqui o nosso documento. Mas o que que é importante a gente pensar? Primeiro, a criança que faz atendimento fora, ela permanece tendo o direito de fazer o atendimento especializado na escola, tá bom? Por quê? Porque o atendimento da escola, ele é institucional e ele tem o objetivo de tirar barreiras que estão impedindo essa criança de permanecer ou de se desenvolver ou de socializar ali no período regular junto com a sua turma. Tá bom? O atendimento clínico profissional fora da escola, ele vai ter os objetivos próprios, objetivos muito mais amplos, que vão olhar para uma vida mais ampla dessa pessoa e para outras questões. Então, gente, porque ele faz psicofora, ele faz psicopedagoga fora, não quer dizer que ele não tenha que fazer o AE, tá? São coisas diferentes. E é importante a gente ter esses documentos norteadores, revisitá-los, reajustá-los e colocá-los em prática, tá? Por quê? Porque, gente, é isso que vai garantir o desenvolvimento da criança, é isso que vai desenvolver, que vai garantir que o professor consiga trabalhar em sala de aula com tranquilidade, porque sem planejamento fica muito complexo. É isso que vai garantir o professor olhar aquilo que ele está dando para a turma e pensar em uma adaptação para o seu aluno de inclusão, tá? Então, a gente ter esse tempo reservado para desenvolver esse material, para olhar esse aluno, para conversar com a EE, conversar com os outros professores, entender o que pode ser feito, facilita muito o nosso trabalho no dia a dia e garante o desenvolvimento desse aluno, tá? Fora que isso é previsto em lei. Ele tem todo o direito, a esse material. E não só a esse documento, mas também a aplicação desse documento no dia a dia escolar, tá bom? É importante também a gente ter ali uma ficha de que apresentar esse PEI para a família, né, esse plano de desenvolvimento individual, esse PDI, ler com a família, ver se ela concorda com tudo, se tem algum ponto que não está ali em consonâncias, que não está, sabe, de acordo com o esperado. Se é necessário, a gente explica por quê, a família também explica, precisa ser dialogado com a família, e ela assina ali um termo de que ela está ciente que aquele material foi desenvolvido e que ela concorda com ele, tá? Para quê? Para deixar tudo documentado, tudo bonitinho. E a cada bimestre, trimestre, mais do que trimestre, eu acho que é muito tempo, tá? Mas a gente volta a visitar esse material para poder atualizar e traçar as novas metas, perceber o que que funcionou, o que que não funcionou, tá bom? Questão de adaptação, a gente pode pensar num videozinho depois, tá? Porque existem várias maneiras de adaptação que a gente pode fazer, não só de conteúdo e de material, não. Existem outras maneiras. Mas tá aí, o link tá na bio, vocês podem baixar, compartilhar, sabe? Usar à vontade. Tá legal? Se vocês precisarem das referências bibliográficas de onde todo esse conteúdo foi produzido, só pedir que a gente também manda, tá bom? Fiquem bem, usem e abusem desse material. Até mais.